texto que nós vamos ler aqui, de 25 a 28. Diz assim: Chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecemos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixai-vos-ei ir, para que ofereças sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe. Orai também por mim. Até aqui, tá bom, queridos? 28. Agora, eu queria que você avançasse um pouco mais e fosse para o capítulo 10, no versículo 8 a 11, e depois eu vou ler o 24 a 26. 10. 8 a 11 diz assim: Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, e com nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: Seja o Senhor convosco, caso vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, tendes convosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Agora, o versículo 24 e 25. Por favor, adiante um pouquinho. Aleluias. Depois nós vamos voltar nos textos, tá bom? 24 e 25. Então o Faraó chamou a Moisés e ele disse: Ide, servi ao Senhor. Fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado e as vossas crianças, e as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará. Tem algum texto que fala o casco, ou metade de um casco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Até que cheguemos lá, até o 26, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor nos abençoe com esta palavra e que o Senhor faça de mim um instrumento nesta noite para a pregação, a ministração de tudo aquilo que o Senhor já gerou em meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Sente-se, queridos. Glória a Deus. Vamos nos situar no texto que nós vamos falar. Eu quero falar hoje sobre as 4 propostas de Faraó. As 4 propostas de Faraó. Queridos, Israel estava sendo escravizado no Egito por Faraó. E há muito tempo, 430 anos foi o período que eles viveram no Egito. E pelo menos aí uns 300 anos, ou talvez um pouco mais ou um pouco menos, eles foram escravos, eles foram servos.
Moisés é levantado e enviado por Deus para libertar o seu povo. É interessante que chega um período da escravidão, depois de muitas gerações, que aquela geração que nasceu no Egito, aquela geração que cresceu no Egito, que estava habituada com o Egito, mas depois de um período sendo escravizados, eles foram tocados ou foram despertados a clamar a Deus, a buscar a Deus por uma libertação, por causa do jugo que eles estavam ali, tinham tomado, estavam carregando por conta de Faraó ter os escravizado. Então, deixa eu abrir um gancho aqui, queridos. A oração, a intercessão, a busca, o clamor a Deus, ela é a chave para que Deus mova dos céus e venha trazer, levantar, libertador, ou a libertar, a trabalhar na libertação. Só através da intercessão, da oração, é que Deus trabalha na intercessão, aliás, na libertação. Então, Moisés, ele é levantado, aqui temos um contexto muito grande sobre a vida de Moisés, mas esse não é o objetivo. Ele é levantado para ir no Egito e confrontar Faraó, e ali colocar o povo de Israel em liberdade. Deus, no entanto, Faraó, no entanto, ele endureceu muito o coração e não permitiu. É claro, Faraó tinha uma mão de obra barata, tinha uma mão de obra ampla e que enriquecia constantemente o Egito. E aí Moisés chega diante do Faraó com uma ordem da parte de Deus dizendo: deixa ir o povo 3 dias para o deserto para adorar ao Senhor. Faraó não conhecia Deus e nem mesmo o povo egípcio conhecia o Senhor. Então ele falou assim: quem é você e quem é o seu Deus? E ali endureceu. Em vez de liberar o povo, endureceu mais o coração do povo, colocando sobre eles mais tarefa para que eles pudessem realizar. Mas aí Deus, com a sua mão poderosa, começa a trazer sobre o Egito as pragas, não é? Começa a trazer sobre o Egito uma punição ou uma vasta de um sofrimento, não é, para o povo egípcio. E através disso, queridos, depois da 4ª praga, o Senhor pega e chama Moisés, e aí promete que ele poderia, ele diz, a primeira vez que ele cede, diz assim a Moisés: bom, você está pedindo para sacrificar ao vosso Deus. Então faz o seguinte: sacrifica aí mesmo, ou aqui mesmo no Egito. E aí Moisés responde a ele: olha, se nós sacrificarmos aqui, nós precisamos, o nosso sacrifício é feito com animais. E os animais eram venerados, eram tidos como deuses, né? E idolatrados no Egito. Mas se nós fizermos isso diante do povo do Egito, eles vão nos apedrejar. Aí vem a segunda proposta de Faraó. E a proposta de Faraó é o seguinte: olha, tudo bem, então vocês vão para o deserto, mas não vão muito longe. Fica perto, debaixo da minha visão. Fica nas fronteiras. E ali vocês sacrificam e voltam novamente. Moisés, no entanto, disse assim: olha, não. Em nenhuma das duas propostas ele concordou. Foi embora, foi banido da presença de Faraó. Deus, por sua vez, envia novamente mais destruição àquele lugar. Faraó, ele é derrotado, falido. E aí ele concorda, queridos. Faraó concorda e faz a sua 4ª proposta. Aliás, a sua 3ª proposta que nós lemos lá em 10, 8 a 11. Falou assim: olha, mas vem cá. Introduziu Moisés à presença de Faraó
quem é que há de ir sacrificar? Aí Moisés fala assim, olha, nós, nossos filhos, nossos velhos, todo mundo, nossos rebanhos, tudo vai ser, nós vamos ter que ir para apresentar festa ao Senhor. E aí Faraó falou assim, não seja assim, tem maldade no seu coração. Porque Faraó logo deduziu que eles não voltariam mais. E aí ele falou assim, não, podem ir vocês, mas os homens, mas ficam os vossos velhos e filhos e crianças. E aí Moisés disse assim, não, nada disso, nada feito. Recusa a proposta de Faraó. E aí novamente vem mais castigo, mais destruição sobre a terra do Egito. E aí Faraó se vê acuado, chama novamente Moisés. E aí a última proposta é o seguinte, ele diz assim, olha, tudo bem, concordo, pode ir, vocês, vossos velhos, vossas crianças, somente fica aqui o vosso rebanho, o vosso gado e tudo aquilo que lhes pertencia. E aí Moisés novamente recusa a quarta proposta de Faraó. E a quarta proposta, e aí ele diz assim, nada disso. Nós precisamos levar nossos rebanhos, as nossas ovelhas, os nossos bois, vamos oferecer sacrifícios ao Senhor e precisamos desses recursos. E ele dizendo ainda assim a Faraó, aproveitando a oportunidade, ele disse assim, olha, não vai ficar nenhuma unha para trás, tudo que nos pertence nós vamos levar. E aí Faraó novamente recusa, endurece o coração, e aí os irmãos conhecem que vem a quarta, vem a 10ª praga e a morte dos primogênitos. E por fim, lá no capítulo 13, no capítulo 12, aliás, não é? Depois nós vamos ver esse texto. O Senhor pega, Faraó diz a eles, olha, vai embora, leva tudo que é de vocês. E eles foram acuados para que saíssem depressa da terra do Egito. Então, situados no texto, queridos, vamos falar um pouco sobre as propostas de Faraó. Amém? Diga assim, as propostas de Faraó. Os irmãos sabem que Faraó é uma tipificação, sempre que aparece Faraó, nem todas as vezes, né, a literatura que apresenta Faraó, vai ser uma tipificação do diabo. Mas, neste caso aqui, é uma tipificação do diabo. Faraó é uma tipificação do diabo. E o Egito é uma tipificação do mundo. É um tipo de mundo. E Moisés é um libertador, é uma tipificação de Cristo. E o povo de Israel é o povo que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém? É uma tipificação também. Tá bom? Então, entendendo isso, queridos, vamos falar um pouco sobre as propostas de Faraó. A primeira proposta de Faraó, 8, 25 a 26. Sacrifica ao Senhor aqui mesmo no Egito. Faraó fala para Moisés, para que vocês vão sair daqui? Vocês já moram aqui, porque eles eram escravos, queridos. É bom a gente entender isso. O povo de Israel eram escravos, mas eles tinham casa. Você lembra que quando lá no final, na Páscoa, quando é instituída a Páscoa, eles mandam matar um cordeiro, por dentro de casa, pôr sangue nos umbrais das portas. Então eles tinham casa, eles tinham residência física, eles tinham um conforto razoável. Então, a proposta de Faraó foi o seguinte, por que vocês precisam sair daqui para o deserto? Porque o deserto é um lugar de escassez, é um lugar difícil, um lugar de maltrato. Sacrifica ao seu Deus aqui mesmo, perto da sua casa, tem os rebanhos, tem a família, está tudo aqui por perto, está tudo em casa. E
E aí vocês sacrificam aqui e continua o seu trabalho, as suas obrigações. E aí, queridos, Moisés, por sua vez, recusa, né? Porque o sacrifício era feito com animais. E o sacrifício sendo feito com animais, eles tinham que tomar os animais, e o faraó certamente ofereceria todo tipo de recurso para eles fazerem o sacrifício. Mas ele tinha que tomar os animais e diante do povo egípcio sacrificar, matar o animal, né? Degolar o animal, porque o sacrifício era feito com uma faca. Cortava-se o pescoço, a jugular do animal e o sangue derramava, né? Então, ele falou assim, olha, de forma nenhuma. Por quê? Porque vocês, aquilo que nós sacrificamos, usamos para sacrificar a Deus, vocês têm isso como uma coisa santa, como uma coisa endeusada. Então, certamente nós vamos arrumar problemas, né? Nós vamos ter problemas. Então, Moisés falou mais ou menos assim, aquilo que vocês usam para a adoração, aquilo que vocês têm como Deus, aquilo que vocês têm como referencial espiritual, nós usamos para sacrificar, matamos diante do altar para servir a Deus. Então, aqui, Moisés, Faraó, ele faz isso. Ele oferece, ele propõe o quê? Servir a Deus no Egito, estando no Egito. Então, essa proposta, quando a gente fala das propostas de Faraó para Moisés, essas propostas do diabo continuam ainda hoje, para o povo, para as pessoas. Porque as pessoas, quando são tocadas, as pessoas, quando são despertadas para servir a Deus, logo vem Faraó e diz assim, olha, você pode servir a Deus aqui mesmo. Você pode servir a Deus aqui no Egito. E o que o Egito ele simboliza? O que o Egito simboliza? O Egito simboliza muitas coisas, queridos. Simboliza o pecado. Simboliza aquilo que desagrada a Deus. Né? Simboliza as drogas, né? A cachaça, os vícios, a pornografia, o adultério, a fornicação. Então, o que é que Faraó propõe? Não, você pode servir a Deus, continua fazendo o que você faz, não tem problema. Afinal de contas, por que você vai privar um prazer da carne? Sendo que foi Deus que fez o homem com prazer. Então você não precisa privar, você não precisa romper com as práticas do mundo para servir a Deus. Você pode continuar servindo, você pode servir a Deus e continuar nas práticas mundanas. É a proposta de Faraó para as pessoas nos dias de hoje. E infelizmente nós vemos quantos são aqueles que nós vemos na internet afora, queridos, que dizem se intitulam um cristão, se intitulam um crente, se intitulam um servo de Deus e continua fazendo e praticando tudo aquilo que o diabo ofereceu, todos os prazeres da carne, não rompeu em nada. Então Moisés disse assim, não, nada disso. Como poderíamos nós, tudo aquilo que vocês adoram, tudo aquilo que é bom para vocês, que é santo para vocês, isso nós vamos colocar no altar e vamos sacrificar no altar, vamos matar, vamos fazer morrer para a glória e louvor do nome do Senhor. Eu não sei se estou me fazendo entender. Quem está entendendo diz amém. Então tudo aquilo que é errado, queridos, olha, que é muito bom para vocês não vão entender. O mundo não vai compreender, queridos. Você romper com algumas práticas que são tão prazerosas e tão boas. Para quê? Para servir a Deus.
O mundo não vai compreender e não vai entender. Mas é necessário. É necessário por quê? Porque o Deus que nós servimos é santo. E ele diz assim em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem santificação ninguém verá a Deus. Será uma adoração inútil. Não vai chegar no trono do Senhor nunca. Então, será inútil, por isso é necessário. Santificação significa separação. Ser santo significa ser separado do mundo para o Senhor. Ser separado quando eu falo mundo, estou falando de atitudes pecaminosas. Falando de coisas que desagradam a Deus. Então, se você foi chamado, eu fui chamado, nós fomos chamados para sacrificar o Senhor. Mas a primeira coisa, queridos, que nós temos que fazer é nos apartarmos de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Depois, posteriormente, aí então nós vamos adorar ao Senhor. Amém? Quem está entendendo diz amém. Segunda proposta, está em Êxodo, no capítulo 8, 28. Que ele diz assim: você vai sacrificar. Então, olha, eu libero vocês para sacrificar ao vosso Deus, mas não vai muito longe. Então, este não vai muito longe significa o seguinte: olha, fica nas fronteiras do Egito. Olha, fica debaixo das minhas vistas. Faraó falando para Moisés. Este não vai muito longe significa o seguinte: não precisa se aprofundar tanto naquilo que você vai fazer. Não precisa ir muito longe. Não precisa se aplicar tanto. Não seja um fanático, né? Logo o inimigo fala assim: para que agora você virou fanático? Agora você ficou uma pessoa, para que tudo isso? Por que você tem que estar na igreja constantemente? Todas as semanas, todos os dias, sei lá, 2, 3 vezes por semana. Por que você tem que orar tanto? Por que você tem que ler a Bíblia tanto? Por que você tem que buscar um aprendizado? Por que você tem que ir tão longe? Fica na superficialidade. Por quê? Porque na superficialidade, quando você tiver vontade de participar de alguma coisa, você está próximo, está perto. Você pode voltar a qualquer instante. Então, queridos, é interessante isso, né? Porque não são poucas as pessoas que vivem nas fronteiras, que vivem cocheando em 2 caminhos. Ele nem serve a Deus, nem serve o mundo. Fica em cima do muro. E em cima do muro, queridos, quem ganha é o diabo. É o Egito, é isso que ele quer. Ele quer fazer com que as pessoas pensem que estão agradando a Deus, mas que estão nas fronteiras, na superficialidade, não se aprofunda numa comunhão, na oração, no conhecimento da palavra. Fácil de ser manipulado, fácil de ser enganado. Ele está lá, sim, vem na igreja. Quantos são aqueles, queridos? Não são poucos, né? Está ali aqui, vem na igreja, ergue a mão, canta, aleluia, ora, oh irmãos e tal. Aí na segunda-feira ele está lá no trabalho, ninguém o conhece como um cristão. Ele fala palavrão, ele fala mentira, ele engana os outros. É servo, serve a Deus e quer servir, serve ao diabo e quer servir a Deus. E aí não funciona.
Para Deus, não. Funciona bem para o diabo. Porque o Senhor diz lá em Mateus 6:24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e ao outro desprezará. Então, o Senhor quer você por inteiro, queridos. Ele nos quer lançados nele por inteiro. Eu não estou falando aqui, queridos, de algumas coisas que a gente tem alguns tropeços na vida, na nossa caminhada. Mas eu estou falando de práticas conscientes. Então nós vivemos nos dias de hoje, em que há uma multidão de pessoas que estão nas fronteiras, que diz que não, isso não tem problema, você ter um namoro ilícito não tem problema, você falar uma mentirinha aqui e ali não tem problema, e aquilo outro não tem problema, nada tem problema. O diabo fala assim, não vai muito longe, fica debaixo das minhas vistas. Então, esta proposta do diabo, ou aliás de Faraó a Moisés, simboliza, tipifica a proposta do diabo aos seus filhos, ou às pessoas, né, para ficar em cima do muro, cocheando em dois pensamentos. O que é isso aqui, meu irmão? Será que é o faraó que apareceu aqui? Aleluias. Pronto. Então é assim. Só recapitulando. As pessoas que vêm à igreja, talvez você conhece algum desses, que diz servir a Deus, mas aí na semana ele serve o diabo, ou serve a sua própria carne, né? Ele oferece culto a Deus, ergue as mãos, canta, recebe uma palavra, aí terminou o culto, segunda-feira ele serve ao inimigo, palavrão, músicas mundanas, engana, mente, e aí faz o diabo a quatro, né? Que é aquele ditado. Que faz o diabo a quatro. Então, é assim. E ainda ele é enganado quando alguns dizem assim, para que ser tão radical? Mas na verdade, queridos, Deus nos chama para ser radical. Né? O mundo, na verdade, eles querem fazer com que o evangelho seja o evangelho da graça, que tudo tolera, que tudo pode. Mas o Senhor Jesus, ele vem no evangelho da graça dizendo o seguinte: se o teu pé ou a tua mão te faz pecar, corta ela e lança fora. Se os teus olhos te fazem pecar, arranca-os e lança fora. Porque é melhor entrar no céu maneta e entrar no céu cego do que ir para o inferno com as duas mãos ou com os dois olhos. Então a verdade é essa, não é? Então nós não podemos ficar nas fronteiras, em cima do muro, porque em cima do muro é propósito do inimigo, vai ali, fica lá. Agora, terceira proposta, Êxodo 10, 8 a 11. Êxodo 10, de 8 a 11. Faraó diz a Moisés: ide servir ao Senhor só os homens, deixai as vossas mulheres e as vossas crianças. E esta proposta, queridos, Moisés, claro, recusou. Ele disse de forma nenhuma. Nós vamos todo mundo.
Não vai ficar nada para trás. Mas essa proposta tem sido emplacada pelo diabo nesta geração. Vá só você. Se os da família não quer, deixa eles. Deixa eles. Afinal de contas, cada um dará conta de si mesmo a Deus. O negócio é comigo. Os filhos, afinal, eles não deixam você orar. Atrapalha. Então, eu conheço pessoas, queridos, que buscou a Deus por um filho, e Deus o abençoou, mas a bênção do filho se tornou maldição para si. Por quê? Por conta de que o filho, uma criança normal, foi um instrumento para a pessoa se afastar. Não, meu filho, mas seu filho é de quê? É de vidro? O que é? Ele tem alguma doença contagiosa? Tem alguma coisa que não pode estar... Não, que ele é tão pequenininho. E nós estamos vivendo e sabemos, queridos, que o diabo, ele é o maior investidor nas famílias. Para descaracterizar a família instituída por Deus, homem e mulher. Para levar as crianças a crescerem débeis. Então, o diabo no dia de hoje, nós vivemos dias de hoje que quem instrui os filhos é a televisão. O videogame é o professor. Nós vivemos a bestialização da sociedade por causa das mídias, da internet e tudo mais. Mas, queridos, nós não precisamos ser iguais aos outros. O nosso referencial, a pastora estava dizendo aqui sobre referencial, o nosso referencial não é a internet, queridos. O nosso referencial não é aquilo que lá o ministro da educação institui. O seu e o meu referencial, ele é um referencial que tem que ser pautado na palavra de Deus. Se é que você quer os seus filhos, a sua geração, a sua família na presença do Senhor. Porque a proposta do diabo é, vai você, deixa os seus. Por que você levar os seus? Não, eu já ouvi de algumas pessoas que têm familiares, eu já deixei na mão de Deus. Não, querido, não está na mão de Deus, você está deixando na mão do diabo. Por quê? Porque ele não está salvo, ela não está salva. Para você deixar na mão de Deus, você tem que ir para a intercessão, para a oração, para a guerra, para o ensino, para a prática da palavra do Senhor. Porque tudo que o diabo quer é que você relaxe com seus familiares, com seus filhos, com as suas crianças. Que você deixe ele na frente da TV, que você deixe ele com o celular na mão. Só, né? Hoje a gente vê as crianças pequenininhas já chorando para o pai dar o celular. Ontem, lá na festinha do aniversáriozinho da minha neta, uma criança não sabia nem falar direito, e aí puxando o pai, brigando, e eu disse assim, o que esse menino quer? Ele disse assim, é que é o celular. O celular? Mas para quê? Não, é porque tem um joguinho assim. Ah, tá certo. Mas, olha o que diz, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 6. Quero ler com você. Para que isso fique registrado no seu coração, na sua vida. Deuteronômio 6.
Aleluias. Diz assim: esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, e se te ensinassem, para que se cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teus filhos e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás, diga inculcarás. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra. Até aqui. Então, qual era a proposta do Senhor para os pais? Olha, inculcarás a palavra que eu vos ordeno na cabeça dos seus filhos. De que forma? Quando vocês forem andando, vai falando da palavra. Quando você for se deitar, pega a Bíblia e leia um versículo bíblico. Quando ele se levantar, você toma o seu filho, senta com ele e leia uns salmos. Você faz o seguinte: escreve numa pranchetinha, era o tipo de um tabuleirinho, e amarra no braço do seu filho. Para quê? Para que quando ele olhar, ele olhe a palavra de Deus. Aí você amarra também na testa. Tinha um negócio que punha na testa também, com versículo bíblico. E aí, na porta da sua casa, o que você escreve? A palavra de Deus. Por quê? Porque dela depende a vida dos seus filhos, a salvação dos seus filhos, a libertação dos seus filhos. Então nós vemos, queridos, os pais nos dias de hoje, que eles não se importam com seus filhos. Eu sempre falo, ontem mesmo eu falei lá para um casal, eu falei, não sei o que está parado. Falei assim, olha, hoje você não tem responsabilidade só por você, mas você vai dar conta dos seus filhos. Então, nós temos que nos voltar às verdades e às realidades da Bíblia e começar então, queridos, a inverter este papel que o inimigo está dizendo, olha, vai, mas não deixa lá, deixa os seus filhos, deixa ele em casa assistindo televisão, deixa ele em casa vendo internet, deixa ele lá. Vai você, vai. O importante é você. Olha, lá os seus velhos, os seus marido, esposa, seus parentes, não tem problema, você já está servindo ao Senhor, está tudo certo. A proposta do inimigo, vai vocês, deixa os da família. E quantos são os queridos, aqueles que estão hoje sofrendo? Está na presença de Deus. Hoje, serve ao Senhor, chora. Serve a Deus chorando, com tristeza. Filhos que estão nas drogas, filhos que estão na prostituição, filhos que estão no roubo, no tráfico, que estão presos. Tem uma pesquisa que diz que 40% das pessoas
dos presidiários são filhos de crentes. Por quê? Deus é ruim? Não. É porque nós fomos servir ao Senhor e deixamos nossos filhos. Não corrigiu ele, não ensinou a palavra. Então essa é a terceira proposta do faraó. Quarta e última. Quarta proposta de faraó, Êxodo 10, 24 a 26. Vão todos, fiquem somente seus rebanhos e o vosso gado. Vão de mãos vazias. Pode ir todo mundo, mas vai de mãos vazias, servir ao Senhor, sem recursos, sem recursos. Então, o que isso simboliza? Essa proposta de Faraó. Como que o diabo trabalha nas finanças, queridos? Porque ele sabe que nós precisamos dos recursos para sobrevivência. Ele sabe que dentro de nós há um desejo de ganhar, de conquistar, de ter, de possuir. Então, o inimigo conhece a nossa natureza. Por quê? Porque a nossa natureza tem um pouco da natureza maligna. Jesus disse assim: vós sois maus. Então, a nossa natureza ela é má. Ele conhece. E ele trabalha nas finanças, queridos. Na finança do país, da cidade, das empresas, enfim. Ele quer minguar todas as finanças. E ele usa pessoas. Por exemplo, nós vemos no Brasil uma potestade do inferno agindo na área política. A corrupção sem tamanho. E as pessoas sofrendo. Não é verdade? A maioria das pessoas sofrendo por falta de recursos de médico, dependendo de uma Bolsa Família, dependendo de uma quirelinha aqui, de uma quirelinha ali. E o diabo faz isso para oprimir mesmo as pessoas, queridos. E a proposta do inimigo é: vai sem recursos servir o Senhor. Você pode ir, leva tudo, menos os seus recursos. Isso é uma coisa, queridos, que tem assim, eu não sou, a gente muito dificilmente a gente fala sobre recursos, finança, dinheiro e tal, oferta, dízimo, a não ser no momento da oferta. Mas é interessante, queridos, o que acontece hoje em dia com as pessoas, com a maioria das pessoas. Porque as pessoas até estão na presença de Deus, intercede pela família, ora, busca, ensina seus filhos, mas quando se fala nos recursos financeiros, parece que ainda não se converteu. Ela não consegue ser um dizimista, ser um ofertante, não consegue, querido. Porque essa é a proposta do inimigo. Para quê? Por quê? Porque vai de mão vazia. Por quê? Porque o pastor não precisa. A igreja não precisa. Afinal de contas, tem muitas pessoas lá que contribuem. Então, você já tem o seu salário limitado nas suas despesas. Então, não faça isso. E é tudo o que o diabo quer, queridos. Que você caia na lábia e no engano e na proposta do inimigo dele, do faraó, para que você seja sim um crente, seja sim um servo do Senhor, mas vive oprimido financeiramente.
Não são poucas as pessoas, queridos, que são crentes fiéis, que têm o seu coração em Deus, mas vive com a sua vida financeira oprimida. Quando ganha um pouquinho mais, já tem compromisso para aquele pouquinho mais. Quando ganha menos, fica desesperado. Nunca tem nada. E para sobrar, então, para levar um dízimo, para levar uma oferta na casa do Senhor, tem. Tem como. E é tudo que o diabo quer. Moisés disse assim, não, imagina. Nós precisamos de recursos para servir ao Senhor. Moisés, ele tinha esse entendimento, que servir ao Senhor, não pode se servir ao Senhor com as mãos vazias, porque todas as vezes que você se propõe a ser um ofertante, a ser um dizimista, você está servindo ao Senhor, por quê? Porque está servindo a obra de Deus, e a obra de Deus em si necessita dos recursos para avançar. É claro que nós temos nos dias de hoje vários charlatões que vivem nos altares buscando recursos para se enriquecer. Mas isso, queridos, não abole você ser um obediente à palavra do Senhor. Você ser um servo fiel com seus recursos. Então, nós temos que ter esse entendimento, queridos. Nós lemos aqui o texto de Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 e 10, né? Honra o Senhor com os seus bens e com as premissas do seu ganho. Por que está escrito essas coisas na Bíblia? Deus precisa de dinheiro? Não, queridos. É para provar a nossa fé e a nossa obediência. E aí, quando assim nós o fazemos, né, o Senhor promete lá em Malaquias, proteger quando você traz parte daquilo que você ganha, primiciando, é importante do jeito que a gente faz. Não é você trazer a sobra, não é você trazer qualquer coisa. Você não está honrando ninguém. Você vai honrar a Deus, tem que primiciar, porque senão não faça também, que é melhor não fazer. Para fazer de qualquer jeito, não faça, não faz. Não tem problema você trazer uma moeda, querido. Desde que aquela moeda seja o melhor, a primícia. Mas, não, isso aqui sobrou, vou levar lá, afinal de contas, né? Não, querido, a igreja não vai morrer de fome não, e não vão fechar a porta se você não contribuir, não tem problema. O que eu estou ensinando, queridos, é que você, quando nós vamos honrar e fazer ao Senhor, nós temos que fazer o melhor, entregar aquilo que o Senhor, primiciando o Senhor, separar, não é com zelo, com carinho, não, esse aqui eu vou levar na casa do Senhor. E aí, queridos, as promessas de Deus, elas podem acontecer na nossa vida, claro. Porque, na maioria das vezes, né, as pessoas querem, quando estão desempregados, um emprego. É verdade, não é? Você não está mais loira? Não, agora que eu vi. Aleluia. Buscam o recurso. Só para descontrair, né? Queridos, não, mas a proposta do diabo, vai, mas deixa os recursos aqui. E já pensou eles indo do deserto afora com as mãos vazias? Como poderiam eles estar sacrificando a Deus? Então, as pessoas às vezes estão desempregadas e quer receber a promessa. Quer ou não quer? É assim ou não é? Está desempregado, passando por luta, por dificuldade financeira, aí vem, aí, não funciona muito a oração nesse caso.
quando você não se dispõe à fidelidade. Não funciona muito não, querido. Pode acontecer aí de Deus, né? Que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo. Mas o que funciona, queridos, é você se dispor a obedecer. Então nós vivemos tempos em que as pessoas têm sido muito avarentas com a obra de Deus, com as pessoas que estão à sua volta. E isso impede, querido, nós sermos abençoados. Porque em Deus é diferente no mundo. No mundo, se você guarda para ter, né? Vai guardando recursos. Claro que Deus, um dia que eu falei sobre administrar aquilo, administração do dinheiro, né? Mas no mundo é assim, funciona assim, no mundo secular. Mas em Deus, queridos, quando nós nos dispomos a ajudar o necessitado, a viúva, ajudar, entregar na obra de Deus, trazer, servir ao Senhor com seus bens. Aí a Bíblia diz que transbordarão os seus celeiros e você será abençoado. Proposta do inimigo: serve a Deus aqui mesmo, no Egito. Não precisa desvincular daquilo que você tem feito, das suas práticas pecaminosas. Afinal de contas, Deus não quer que você renuncie os seus prazeres. Proposta do diabo. Moisés disse não, de forma nenhuma. Por quê? Porque servir ao Senhor, você serve um Deus santo e você tem que se separar para ser santo. Então vai lá servir a Deus, mas sirva nas fronteiras. Fique por perto, sem distanciar-se muito. Fica em cima do muro. Serve lá a Deus de noite e de dia você serve a mim aqui. E está tudo certo. Não vai ter bronca nenhuma. Afinal de contas, Deus é amor, né? Moisés disse não. Não nos convém ficar nas fronteiras. Bom, então vai servir a Deus, vai para o deserto, distancia-se, mas deixa os seus filhos e deixa os seus velhos aqui. Que eu cuido deles. Que eu vou dar droga para eles. Que eu vou... Pode deixar que eu cuido. Pode deixar que eu vou levar eles à prostituição, às drogas e às delícias deste mundo que a carne deseja. Moisés disse não, de forma nenhuma. Nem nossos velhos e nem nossas crianças, nada vai ficar para trás. Bom, então vamos fazer o seguinte: vai servir ao Senhor, mas deixa aqui os seus gados e os seus recursos, vai de mãos vazias. Porque eu administro as suas finanças, pode deixar que eu administro. Quantas finanças de crentes são administradas pelo inimigo, né, queridos? Porque quando você é fiel e você traz na casa do Senhor, você está dizendo: Senhor, eu entrego a administração das minhas finanças ao Senhor. Mas o inimigo fala assim: não, eu sou um bom administrador, pode deixar. Um apertinho aqui, outro ali, mas vai dar tudo certo. Deixa a administração dos recursos comigo. Vai servir a Deus. Vá. Leva dinheiro lá não, para o pastor não. Que isso? Moisés disse assim: não. Nenhuma unha, nada vai ficar para trás. Aí Deus aperta Faraó e o Egito.
capítulo 13 diz que eles então juntaram tudo que tinham, de noite, ainda de madrugada. Faraó disse, deu uma ordem para eles: pode juntar tudo que vocês têm e vão embora daqui servir ao Senhor. Libertação completa, finanças, libertação da família, libertação das pessoas completa, da saúde, tudo. Nada vai ficar nas mãos do inimigo. E a Bíblia diz que eles juntaram tudo de madrugada. E ainda os egípcios todos com medo do que estava acontecendo e tal, aquele pavor, pegaram bens e pegaram joias e tal, e eles saíram dali do Egito e foram embora. Com tudo que tinham, libertação completa. E eu, queridos, quero profetizar na sua vida, em nome de Jesus Cristo, nada menos do que a libertação completa, a libertação na sua família, a libertação nas suas finanças, a libertação na sua saúde. Eu quero profetizar em nome de Jesus, a libertação sua de pecados, de coisas que te trava, que te paralisa, que te amarra no Egito. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, haja libertação sobre a igreja do Senhor neste dia, em nome de Jesus. Nenhuma unha, nada, Satanás, nada. Libertação completa para a honra e glória do nome do Senhor. Fiquem de pé, em nome de Jesus.